Boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato Pacheco, eu sou neuropediatra e hoje vou iniciar aqui essa live que vai abordar o tema desenvolvimento educacional do autista. Estou hoje convidando a doutora Deise Daiane, que vai falar sobre o tema homeschooling, que é um tema polêmico. Boa noite, Deise. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Eu que agradeço, né? É um prazer imenso estar aqui falando com as famílias que são mães de autistas, né? Que têm interesse aí no nosso assunto. E estamos aí hoje para falar muito sobre esse assunto que nos interessa, né? É o E cuidado com as famílias. isso aí. Na verdade, eu convidei a doutora Daisy e referência nessa parte de homeschooling, uma grande profissional que apoia essa modalidade de ensino dentro do autismo. E eu estou aqui iniciando a nossa live, Daisy, falando da importância de as mães e os pais das crianças autistas terem acesso a conhecimento e hoje o meu maior objetivo realmente é trazer você para poder contribuir com mais conhecimento a essas famílias, para que elas consigam entender mais sobre aspectos do autismo que muitas vezes as famílias acabam não tendo esses conhecimentos que são de grande importância e acabam muitas vezes não tomando decisões acertadas no que se refere à questão da educação da criança e do adolescente autista. A gente vai falar hoje sobre uma alternativa, uma opção que pode ser muito válida, né, que a criança tem acesso à educação, muitas vezes não sendo aí, né, no ambiente educacional habitual, né? Fala para a gente um pouquinho da sua experiência, Dave, em relação à questão do homeschooling. Se você puder, inclusive, falar o que é o homeschooling e, né, o que hoje tem já de um momento presente, né, da educação no nosso país, o que você já pode contribuir com a nossa audiência aqui? Certo. Então, eu sou advogada homeschooling. Hoje eu trabalho somente com a questão do homeschooling, com as famílias que fazem a opção pelo homeschooling, né, que escolhem essa modalidade de ensino, que buscam, né, essa educação individualizada para os filhos. O homeschooling hoje, né, em vários países, né, de primeiro mundo, ele é totalmente regulamentado e liberado para que as famílias possam fazer tranquilamente. O homeschooling é a educação domiciliar. Então, o homeschooling, educação em casa, educação da família, aquela responsabilidade desde lá do início, né, que houve lá desde o início e que depois se passou para a mão do Estado. Hoje, as famílias, muitas famílias querem essa opção de trazer essa responsabilidade, de buscar essa responsabilidade e trazer para si. Então, elas querem tomar esse cuidado, essa responsabilidade, tirar da mão do Estado e trazer para que elas tomem o cuidado aí dos filhos, assim como é feito através até de um plano de saúde, por exemplo, como existe o público e o privado, e existe a educação pública e a privada, e também, então, a questão do homeschooling é trazer os filhos para a responsabilidade dos pais e não deixar para que o Estado esteja na responsabilidade. Claro que o homeschooling não é feito aí todo de qualquer jeito, né? Existe aí as famílias que fazem homeschooling hoje têm toda uma preocupação com a educação dos filhos, então tem aí uma preocupação muito grande de trazer uma educação individualizada, de acordo com a necessidade de cada criança, porque nós somos únicos, né? Cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua individualidade, cada um aprende de uma forma, cada um tem aí a sua genética, né? E tem o seu aprendizado. Então, o homeschooling hoje, ele vem para contribuir com as famílias, para que as famílias possam ter esse vínculo maior, né, com os filhos, poder trazer uma educação, às vezes, um pouco melhor, né, do que é fornecido até em muitas escolas.
uma educação bilíngue, que eu vejo muito isso nas famílias educadoras, essa preocupação de ter uma educação bilíngue, e às vezes não é só a bilíngue, tem muito mais por trás. É, então, existem vários fatores do porquê as famílias optam pelo homeschooling hoje, e um dos fatores que não é só uma opção, mas também uma necessidade, que é o caso dos autistas, né? Então, hoje nós temos muitas famílias que estão indo para o homeschooling, estão trazendo os filhos para o homeschooling pela necessidade dos filhos, né? Então não é só uma opção, eu optei por querer uma educação melhor. Não, é uma necessidade que aquela família viu na situação em que elas vivem com os filhos, e aí elas trazem os filhos ali para o homeschooling, né? Para educação no lar. Certo. Então, falando aqui de uma forma mais, talvez um pouco mais simplificada, a criança autista, eu entendo que a questão, muitas vezes, da inclusão escolar, apesar de ter aí, muitas escolas que realmente conseguem colocar essa questão da inclusão escolar na prática, tem muitas outras escolas, e aí independe de ser escola pública ou escola privada, particular, e que os pais ainda acham que o fato de estar pagando, né, uma mensalidade ali de custo elevado, isso vai trazer o suporte que eles necessitam para aquela criança autista, e muitas vezes isso não acontece, né? E, então, assim, as demandas, né, os motivos, como você está passando aí para a gente, para que essa família tome essa decisão pelo homeschooling, lembrando que o homeschooling não quer dizer que a família, né, está deixando a questão da educação do filho de lado. Não, pelo contrário, as famílias, elas tentam buscar um ensino de qualidade, né, e de uma forma mais personalizada. Porque hoje, né, ainda existe muita diferença entre o que é o ideal para a inclusão e o que deveria, né, ser feito dentro do ideal ali, com uma orientação de um psicopedagogo, de um profissional da psicologia, o desenvolvimento do plano educacional individualizado, mas na hora de colocar na prática, tem várias situações, vários desafios que acabam impedindo que isso aconteça. Temos que levar em consideração a questão da capacitação dos profissionais da escola, dos professores. Muitas escolas não têm mesmo disponível ali o professor de apoio, né, ou o mediador, a MEI, o assistente terapêutico. Então, são muitas demandas, né, e cada criança tem ali a sua demanda específica. E hoje, com esse conceito que eu estou trazendo aqui, junto do seu apoio, né, sobre a questão do homeschooling, é importante que essa mãe de uma criança autista, de um adolescente, saiba que existe essa opção, que ela pode recorrer a essa opção sem deixar que o seu filho tenha acesso à educação, e uma educação de qualidade, inclusive. A gente estava conversando outro dia sobre isso, né? Porque realmente existe, né, uma ideia de que a mãe vai pegar um livro ali e vai começar a ensinar o filho, né, sem uma orientação específica, né? E imagino que isso, a live de ontem, inclusive, abordou, eu falei sobre essa questão do medo, né? O que as mães enfrentam em relação ao futuro do filho? Será que meu filho vai conseguir estudar? Será que meu filho vai conseguir ter uma profissão? E me fala um pouco, então, sobre isso. Como é que é essa questão aí do homeschooling? Existem instituições que conseguem direcionar esse estudo de uma forma específica? Vai tendo avanços? Essa criança, esse adolescente consegue né, ter um suporte adequado na questão educacional? Sim. Hoje o homeschooling já tem, nós temos uma estimativa, né, com as associações, que existe mais de 100 mil estudantes em homeschooling hoje. E todo final de ano esse número cresce muito mais, né? Então a gente vê um final de ano, a gente não para, a gente trabalha muito, ninguém descansa de quem faz homeschooling, porque a demanda aumenta e é uma busca, uma procura muito grande pelo homeschooling para entender e para poder iniciar no próximo ano. Então, hoje a gente já tem muitos profissionais capacitados e preparados para dar esse suporte que a família educadora precisa. Por quê? Nós não temos uma exigência do pai, da mãe ter um curso superior. Depois que a regulamentação
for aprovada, né? Então, hoje no Brasil, o que acontece com o homeschooling hoje? O STF já disse que o homeschooling é constitucional, mas carece de regulamentação. Nós temos um projeto de lei, o 1338 de 2022, que já passou pela Câmara dos Deputados, já foi aprovado e agora está no Senado em discussão e a gente espera que em breve ele seja aprovado. Essa é a nossa expectativa. Mas, enquanto isso, as famílias seguem fazendo homeschooling porque elas querem essa busca e essa educação melhor ali para os filhos, em uma educação individualizada. Então, elas seguem fazendo, mesmo que ainda não tenha uma regulamentação completa, né? Então, nós não temos uma regulamentação completa ainda. Mas o homeschooling, ele não é crime. O crime é o abandono intelectual. Então, por que nós temos que ter esse suporte educacional por trás? Porque nós não podemos deixar as crianças, os nossos filhos, em abandono intelectual, porque isso é crime. O homeschooling não. Educar os filhos em casa não é crime, mas o abandono intelectual é sim crime. E nós cuidamos muito com isso. Então, todas as orientações que eu faço hoje é para preparar essas famílias para cuidar com os registros diários de todo o material, de todo o planejamento que é feito durante o ano, de todos os conteúdos. Então, nós temos instituição de ensino preparada para fornecer todo esse suporte. E esse projeto de lei 1338 aí de 2022, ele sim vai exigir um curso superior, né, para os pais, para que eles possam educar os filhos em casa, mas vai dar um tempo também para isso. Então, só que ele ainda não está aprovado. Então, as famílias hoje ainda não têm essa exigência de ter um curso superior. E mesmo as famílias que têm um curso superior, elas querem esse suporte de uma instituição de ensino. Uma instituição que não é uma escola, mas é uma instituição de ensino que dá esse suporte para as famílias, amparando. Então, a educação, dependendo ali do suporte pedagógico, eles conseguem fornecer uma educação individualizada de acordo com a necessidade. No caso de uma criança autista, por exemplo, nós já temos visto muito sucesso. Então, um exemplo é uma criança que ela não suportava a escola, aconteceu algumas crises lá dentro, um acompanhamento muito mal feito dentro da escola, né? E essa criança não suportava nem ouvir o nome da escola, muito menos passar na frente da escola. E ele iniciou o homeschooling. No começo ele ficava 15 minutos ali conversando com a professora, aula online. Hoje ele fica 1h30 e ele não vê a hora, o momento de iniciar a aula. Então ele teve um avanço enorme, que se ele estivesse em sala de aula, talvez ele não estaria com esse avanço, né? O doutor consegue me explicar melhor essa questão do avanço, que é a tua área, né? Mas a O gente vê isso homeschooling muito na proporcionou prática. prazer para essa criança aprender. Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o autismo, Deise, porque assim, é uma questão que a gente também quer deixar clara aqui para essa mãe e para esse pai que está acompanhando a nossa live. E eu não estou aqui defendendo a bandeira do homeschooling, né? Eu acho que cada pai, cada mãe tem que se informar profundamente sobre o autismo. Isso é o primeiro passo para você realmente diminuir o seu medo, diminuir a sua insegurança. Quanto mais você souber, pai e mãe, sobre o autismo, mais você vai conseguir tomar as decisões certas. E essa questão do homeschooling pode ser uma decisão importante que você tem que tomar, sim, e que você tem que estar muito bem informado, com muito embasamento. E não é informação, pessoal, em fontes não confiáveis. Nós estamos falando aqui de ciência, de informações baseadas em critérios científicos. Você, pai, você, mãe, tem que buscar informações em fontes seguras, em profissionais habilitados, capacitados, né? Não é ficar só seguindo mensagem em rede social, TikTok, né? Nada contra as redes sociais, mas tem que tomar muito cuidado com isso, aonde que você está recorrendo a esse acesso de informações. Você ter informações confiáveis é fundamental para que você realmente consiga tomar as decisões baseadas nessas informações que são verídicas, verdadeiras. E a questão da escola regular, eu também tenho que dizer aqui que tem muitas vantagens também, desde que seja feita aquela inclusão da maneira que deve ser feita, né? Na questão aí
da questão social. Até daqui a pouco quero que você fale um pouquinho para a gente, como é que fica essa questão social, né, Deise? A gente vai deixar essa criança só dentro de casa, esse adolescente só dentro de casa o tempo todo, né? Claro que o homeschooling é online, né? Como você descreveu aí. Então, assim, essa questão lá, mas e as telas? Como é que fica isso? Eu vou estar expondo meu filho às telas, ele vai ficar ali muitas horas por dia. Então, é mais uma opção que eu quero deixar aqui claro hoje, né? Registrado, mais uma opção para você, pai, para você, mãe, saber que existe essa possibilidade. Realmente eu vejo aqui crianças com diagnóstico de autismo no nível 2, 3 de suporte, que passaram por dificuldades, por desafios em relação à escola, por falta de preparo, por falta de uma inclusão escolar bem feita, muitas vezes porque a mãe e o pai não têm acesso à informação, acham que é só levar para a escola e que tudo vai se resolver. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? Você tem que estar bem orientado, pai, você tem que estar bem orientado, mãe, para chegar na escola e saber o que você espera do seu filho. Deixar claro que o atendimento do seu filho dentro do ambiente escolar é algo que tem que ser totalmente personalizado. Porque você pode ter 100 crianças autistas com nível 1 de suporte, com capacidade cognitiva boa, mas cada uma delas é diferente da outra. Cada uma delas tem uma demanda específica, né? E essa questão aí dessa decisão, né, o homeschooling, então, muitas vezes porque a inclusão, a tentativa de colocar a criança na escola regular, imagino que seja esse o maior motivo, um dos maiores motivos, né, deles, foram tentativas fracassadas. Muitas vezes por falta de um suporte da escola, mas também muitas vezes por falta de informação dos pais. Então, mais uma vez, eu trago aqui esse apelo para que você, pai, você, mãe, sempre se informe tudo que você puder, sempre com fontes confiáveis sobre o autismo. E imagino, né, que Deise também vai falar para a gente, que essas questões do autismo podem sim, eles podem estar integrados dentro da escola regular, tendo sucesso, mas aqueles casos em que a tentativa de manter aquela criança na escola regular, vejo isso com muita frequência, né? É um ambiente que é tão ruim que a criança, só de imaginar que está indo para a escola, ela já começa a passar mal, ela começa a chorar, ela começa a ter como se fosse uma crise mesmo, né? De ansiedade, e aí a família quer que a gente faça uso de uma medicação, e muitas vezes é importante que a gente tente realmente, né? E nesses casos aí, mais uma vez, colocando e deixando aqui claro, é uma opção. Homeschooling é uma opção, mas que também tem que ser bem feito, né, Deise? Da mesma maneira que a inclusão escolar tem que ser bem feita, o homeschooling também tem que ser bem feito, né? Não é achar que vai chegar em casa, né? Imagina se uma mãe que é professora, por exemplo, não, vou ensinar meu filho em casa. Eu mesmo ensino meu filho. Poxa, eu acho que não é desse jeito. Tem que ter diretrizes, tem que ter orientação, e esse é uma parte do trabalho que você faz, não é isso? Sim. Então, hoje a gente tem uma instituição pedagógica aí, né, que é parceira, que a gente trabalha alinhado, porque o pedagógico com o jurídico alinhado, ele dá muito resultado. Porque qualquer documentação que a família precise apresentar, nós já temos a documentação pronta e preparada, né? Então, se alguém cobrou, alguma autoridade, o conselho tutelar veio atrás da família e precisa de uma documentação, a gente já tem isso preparado. Então, a gente trabalha de forma alinhada, né? Então, nós queremos, o nosso objetivo não é só um cuidado com a família, mas também com o filho, é cuidar de toda essa parte para que a família consiga educar realmente os filhos em casa, esteja dando o suporte que eles precisam. Porque as crianças precisam sim de um suporte, desse suporte, esse diferencial que é os pais, né? Que é a mãe ali no dia a dia, é a paciência, é o cuidado, é o amor, né? Que às vezes uma outra pessoa de fora não vai conseguir passar isso para aquela criança. Porque não é Sim, o vínculo dela que é o diferencial da mãe, né? sim. A gente está vendo aqui, né, nos comentários, e realmente tem sido falado isso, né? Tem que estar muito bem alinhado, né? A família tem que estar muito bem alinhada com a equipe pedagógica. Não é um trabalho solitário, né? Existe hoje esse apoio, como você citou aí, né? Você tem os seus parceiros e tudo, e conseguem direcionar essa família, né? Deixando essa família mais orientada, mais segura, para que realmente não se perca na questão da qualidade da educação do filho, não é isso? Isso mesmo. Então, as crianças, né, como foi comentado,
elas não ficam sem... Não é a mesma coisa de uma sala de aula, por exemplo, onde ele fica lá 5, 6 horas por dia. Porque na sala de aula tem 40, 30 crianças lá. E em casa é uma mãe e um filho, né? Então é uma professora e um filho. Então ele vai aprender muito mais rápido. E a mãe tem o jeito. Então eu já atendi várias famílias onde a mãe, ela sabe como ensinar aquela criança porque ela viu ele crescer. Então ela sabe o jeitinho que ele vai aprender. Tem muitas famílias que relatam para mim que ela sabe que o filho lá na escola às vezes está aprendendo nada, mas quando chega em casa ela tem que fazer tudo de novo, porque ela sabe o jeito que ele aprende. E quando ela inicia no homeschooling, ela já vai direcionado e ela já consegue fazer dessa maneira. Então, para aquela criança se torna muito mais leve. Ele vê aquela como uma opção prazerosa para aquela criança. E a escola, às vezes, por não ter essa inclusão que eles precisam, esse acompanhamento necessário, preparado, né? Porque a escola, eu fui professora por 5 anos, então eu sei o que é, né, dar aula, e eu sei o que é você estar em uma sala de aula com 40 alunos ali, e não é fácil mesmo. Eu sei que os professores hoje estão sobrecarregados, eu sei que não é fácil. Então, e aí essa criança ela vai precisar de um cuidado especial. E a mãe está ali para dar esse suporte. Então, para fazer o homeschooling, a mãe tem que, eu falo que a mãe tem que sentir o chamado. Porque se ela sentir o chamado, ela vai dar conta do recado. Porque não é só realmente retirar da escola e trazer para dentro de casa. Porque a criança ela vai ter um acompanhamento pedagógico, uma parte, mas o restante é a educação familiar, é domiciliar. E aí entra o pai e a mãe. É onde entra essa equipe ali, que é o pai e a mãe faz parte, onde eles também vão fornecer esse apoio para que essa criança esteja bem preparada ali, bem acompanhada e tenha um resultado satisfatório. Então, existem casos de crianças que às vezes lá na escola não rendia, é, não tinha proveito, né? Ele não ia. E depois em homeschooling foi ali que era uma beleza, essa criança deslancha, porque ela sente um prazer de estudar, assim, ela começa a entender, ela começa a aprender e ela se desenvolve. Claro que no tempo dela, né? Então, por exemplo, no autismo ali tem os níveis, e aí no tempo dela, mas ela vai se desenvolvendo. Você chegou a comentar aí sobre a questão dos níveis, né? Também deixar claro para a nossa audiência dos níveis de suporte. Nível 1 de suporte no autismo é aquele que precisa de pouco suporte para ser funcional, para levar uma vida ali dentro do esperado, para aquela faixa etária, para aquela capacidade ali daquela criança. Nível 2 de suporte é aquela criança que precisa de um suporte substancial para ter um bom funcionamento. E o nível 3, antigamente chamado de nível grave, né? Nível grave, é o que precisa de mais suporte substancial. Você consegue hoje falar para a gente aqui, dentro do autismo, quais são os níveis que geralmente a família vai solicitar, vai querer, né, colocar a questão do homeschooling em prática? Se é nível 1, nível 2, nível 3, o que você vê assim na sua prática? Hoje eu vejo todos os níveis, porque depende o caso, né? Então, por exemplo, pode ser um autismo nível 1, mas hoje eu peguei uma família, né, com uma filha, que, por exemplo, ela tinha um autismo com TDAH, até anotei porque eu lembrei da live, né, que a gente ia falar sobre isso. Então, por exemplo, o autismo era nível 1, mas aí tinha mais o TDAH. Então, aquilo acaba agravando um pouco a situação. Sim. Então, não é só um autismo, tem mais um TDAH, tem mais um déficit de atenção ali. Então, aquilo ali já vai dificultando o processo de aprendizagem daquela criança. Então, assim, isso faz a família ter essa opção, não só, de repente, no nível 3, onde eu já tenho casos também de famílias que eles fazem a opção ali no nível 3, porque é extremamente uma necessidade. Essa criança, às vezes, não tem condição nenhuma de frequentar uma sala de aula. E aí entra para o homeschooling. Mas tem o nível 1, tem o nível 2, vai depender das outras questões que também estão ali dentro naquela criança. Eu acabei de ler aqui um comentário, a questão do autismo, do TEA e a comorbidade, né?
que a comorbidade é uma condição clínica, um diagnóstico associado ao autismo, e que sim, acaba trazendo aí mais desafios para aquela criança, para aquele adolescente. TEA associado ao TDAH, 80% das vezes as crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista têm associado ao TDAH. E muitas vezes a questão da dificuldade, do desafio maior daquela criança e adolescente não é nem o fato do autismo, é do próprio TDAH. Você comentou comigo de um caso que você estava acompanhando, de um TEA nível 3 associado à epilepsia. Poxa, realmente é uma situação bastante complexa. Ainda mais se a epilepsia não estiver controlada. Essa criança no ambiente escolar, ela, né, se ela não tiver um suporte adequado, realmente ela corre ali risco de trazer prejuízo para a sua saúde, inclusive, né? Então, cada caso é um caso, mas é bacana, né? Você dar esse testemunho, esse depoimento de que realmente não é só o nível 3 do autismo que vai buscar o escolha. Muitas famílias decidem, né, mesmo com nível 1, mas com comorbidades. Outra comorbidade que foi citada aqui nos comentários foi a questão do TEA e o déficit intelectual. Também muito comum, 30%, 40% das vezes. Então, são aquelas crianças que demandam muito mais um suporte pedagógico para que elas possam ter êxito no ambiente escolar regular. E que, de novo, elas podem ter esse suporte e conseguir ter bons resultados? Sim, mas a gente está aqui apresentando uma alternativa. Síndrome de Tourette, Fernanda, síndrome de Tourette e TDAH também são comorbidades, né? Síndrome de Tourette são os tics vocais, motores múltiplos, e que podem trazer um grande prejuízo para o funcionamento da criança, caso, né, não tenha um controle adequado. É um exemplo que está sendo dado aqui para a gente. Então, nessa questão eu cheguei a te perguntar sobre a questão, como é que fica essa questão social? O que você vê, assim, como é que as famílias recorrem a esse aspecto social para que não tenham prejuízos em relação, já que o autismo tem tanto prejuízo na questão social, como é que funciona isso dentro do homeschooling? No homeschooling, a família que inicia o homeschooling, ela já está preparada e ela já está pensando na questão da socialização. Porque ela não quer deixar o filho preso dentro de casa, fechado, né? Então, a visão dela é muito mais ampla, porque o homeschooling é uma liberdade educacional. Então, se essa família tiver essa liberdade, essa família vai poder viajar com essa criança, essa família vai poder colocar essa criança em outras atividades, até para participar dos acompanhamentos que os médicos, né, sugerem ali para as crianças, para as outras terapias, para que essa criança possa ter ali um tratamento muito melhor. Até a questão do homeschooling até favorece para essas crianças, porque na escola e daí mais esses outros acompanhamentos, isso eu tenho visto as mães reclamando muito, porque ela fala, eu não tenho tempo para levar ele para as terapias, para os acompanhamentos, eu preciso fazer, mas eu não consigo. E aí ela inicia o homeschooling e ela fala assim, nossa, agora eu tô tranquila porque eu consigo levar ele para esses outros acompanhamentos. E dentro do homeschooling, a gente sempre sugere, né? E a família sempre vai buscar uma atividade extracurricular que seja de acordo com cada criança, né? Porque uma criança gosta de natação, a outra vai gostar de futebol. E a natação a gente sabe que é excelente para várias comorbidades aí, como por exemplo o autismo, né? Que eu vi muitas crianças lá. Um autismo, uma aula de música, que também contribui muito. E a mãe, então, ela busca essas outras atividades que vêm favorecer essa criança. Porque se ela fica presa em sala de aula ali, meio período, por exemplo, é meio período. Aí ela vai ter o outro período e, de repente, a mãe não vai ter todo o tempo para poder levar para as outras atividades. E aí ela consegue fazer isso. E hoje, sem falar que hoje a gente tem muita escola aí em período integral, né? E aí fica mais difícil ainda para essas famílias poderem dar esse suporte que as crianças precisam, por exemplo, o inglês, um esporte, um judô, as meninas querem fazer balé, e tem muitas famílias também que levam para o parque todo dia. Não, tem o horário do parque, ela vai levar a criança, o filho dela naquele horário do parquinho.
Então ele já sabe que ele vai ter esse parque, que ele vai ter os amiguinhos. Então é tratado de uma forma diferenciada, mas essa criança ela não perde os amigos, ela não perde os vizinhos, os parentes, né? Então existe sim essa socialização, porque a escola é um dos pilares ali da socialização, não é a única. Nós temos muitas outras. Então, como a família que faz homeschooling, ela não tem a escola, ela supre de uma outra forma e também tem os grupos de apoios de famílias educadoras. Então, no estado de Santa Catarina, por exemplo, que existe um grupo muito forte de famílias educadoras. Eles se reúnem, eles fazem feira de ciências, eles fazem encontros mensais, onde os filhos podem socializar entre eles, onde eles podem fazer um piquenique, podem fazer ir para o parque. Então, tem várias atividades. Não tem mais ainda, porque não é totalmente regulamentado. Se fosse, Uhum. as famílias estariam muito mais abertas e teriam muito mais esse apoio e essa socialização que as famílias precisam. Ótimo, Deise. Ó, eu queria aproveitar e falar aqui com a nossa audiência para você compartilhar, aproveitar esse aviãozinho que está ali aparecendo na sua tela, compartilhe essa nossa live com mães de crianças autistas, ajude essas famílias, leve mais informações para essas famílias. Também aproveitar um momento para lembrar vocês da minha grande aula online Desenvolva o Seu Filho Autista. Espero que você também faça a sua inscrição, tá, Deise? Isso mesmo. E chamar você para poder participar desse grande evento que vai ser na quinta-feira, dia 24 de outubro, às 19h30. Se você, mãe, se você, pai, não fez ainda a sua inscrição, aproveite o link da bio. Só clicar, fazer a sua inscrição rapidinho, gratuitamente, para que você consiga ter acesso a muito mais informação sobre o autismo para ajudar o seu filho, onde eu vou falar nessa aula sobre desenvolvimento cerebral, do ponto de vista de diferenças do cérebro autista, como você vai conseguir entender as demandas do seu filho autista e como você consegue dar para ele o melhor suporte para ele ter o desenvolvimento do máximo do seu potencial. Aproveitando também o seu comentário, Deise, quando você fala, né, das escolas que acabam tendo muitas vezes um período integral, você falou que o homeschooling pode ser uma opção para que essa mãe tenha mais tempo, foi isso que eu entendi, tenha mais tempo para dedicar para as terapias. E aí, na live de ontem eu falei sobre isso e de hoje quero falar novamente, para que esse pai, essa mãe, você que está nos assistindo, que você consiga sim entender que nem sempre ter muitas terapias significa que o seu filho vai melhorar muito. Você tem que ter sim conhecimento baseado em referências científicas para que você consiga entender as demandas do seu filho, e isso vai ser falado muito na aula de quinta-feira, para você conseguir realmente tomar as melhores decisões. Léo, natação, poxa, é muito interessante, né? Todos os estímulos que podem ser agregados ao desenvolvimento do seu filho. A música, né? Existe então a musicoterapia, realmente é uma intervenção terapêutica que utiliza a música. E qual é, nesse momento, o que é mais importante para o seu filho? É um acompanhamento com psicólogo? É um acompanhamento com fono? É um acompanhamento com terapeuta ocupacional? Será que é necessário, todos esses acompanhamentos são necessários? É importante a gente ter essa ideia, porque muitas vezes os pais acham isso, eu estou aqui me sacrificando, eu estou levando ele numa psicóloga, na fono, na terapeuta ocupacional e na escola, e não estou vendo meu filho melhorar, mas será por quê? Né? Então a gente está falando hoje aqui sobre a questão educacional. Né? Será que realmente estar no ambiente escolar é a melhor opção para o seu filho? Pense nisso. Será que ele estando em casa, recebendo os estímulos adequados, com uma orientação adequada, uma orientação personalizada, será que pode ser uma opção melhor para o seu filho? Então, essas dúvidas são importantes que a gente levante essas dúvidas, né, Deise, para que os pais realmente tomem as decisões, mas tomando as decisões de uma forma consciente, né? E isso tudo através de conhecimento, através de informação, e essas decisões vão sendo tomadas de forma mais acertadas. Então, queria deixar essa orientação aí para as famílias, né, realmente que vocês entendam que nem sempre um pacote padrão de terapias é a melhor opção para o seu filho. Então, aqui vendo, ó, ele é super inteligente, Aristável aumenta a fome. A gente pode responder isso aí nas perguntinhas de amanhã. Lembrando também que amanhã temos a live aí de perguntas e respostas. Eu estou tentando aqui ler alguns comentários, tá? Deise. Uhum. Tem aqui uma colega que está chamando de Valentina dela também, que se chama Deise. Filho
filha autista, de 11 anos, nível de suporte 3. Espero que possa contribuir com informações para vocês. Quando a criança tem laudo de autismo, doutor, essa pergunta é legal. Quando a criança tem laudo de autismo, não é obrigatório frequentar a escola? Responde essa pra gente aí, Deise. O ECA diz que sim. E aí a gente tem que passar por um profissional, por um neuropediatra, um advogado aí, para a gente poder alinhar essa conduta e poder orientar a família para que a família tome a melhor decisão pelo filho, né? Então, a decisão hoje de uma educação personalizada e uma boa educação é em prol daquela criança, para poder fornecer aquilo que ele precisa, a necessidade dele. Então, por exemplo, se a criança está em sofrimento escolar, eu ouço muito isso, o sofrimento escolar. E, e não vai mais, porque chega muitos casos para mim que as famílias já tentaram de tudo lá dentro da escola. Já tentaram planos, já tentaram seguir tudo que tinha que ser feito e não consegue mais. Não. E aí a mãe sofre, né? Porque ela vê a criança sofrendo, porque ela vê a criança passando por aquela situação e ela não sabe como ajudar o filho dela. Porque o filho tem ali a sensação de escola para ele é um terror, né? E aí, então, o que ela faz? É onde ela conhece a educação domiciliar, conhece o homeschooling, e ela inicia o homeschooling e o filho consegue ficar aí muito mais tranquilo. E a mãe também, toda a família. E aí isso ajuda toda a família. Porque um filho em sofrimento, uma criança em sofrimento, uma mãe não quer ver o filho sofrendo, né? Então, a A mãe mãe fala busca o aqui, melhor. ó. A Laura, meu filho ficou de atestado por 2 meses, retornou hoje para a escola. Ele chama de tortura. Imagino que deve estar achando que ir para a escola, para ele, é uma tortura. É o que você está acabando de falar aí, né? A questão do sofrimento. O sofrimento que aquela criança está vivendo, né? Eu só queria que você esclarecesse também aqui para a nossa audiência, Deise, o que é o ECA, porque é uma sigla para você comum, que eu imagino que seja Instituto da Criança, Estatuto da Criança e Adolescente, é isso? Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso Ah, mesmo. e o que teoricamente, ele quer que a criança esteja nas escolas matriculadas, nas escolas regulares, é isso? Isso. O artigo 55 fala que é a obrigação dos pais a matrícula dos filhos, né? Matricular os filhos. E aí, para que os filhos não estejam matriculados, ou ele deve estar em homeschooling, né? Mas cumprindo ali, não estando em abandono intelectual, ou ele deve estar na escola matriculado, mas com amparo médico, de repente um afastamento, vai depender da situação. Eu já vi muitos casos de criança autista e com TDAH ali severo, casos de crise mesmo, que passa por um psiquiatra e a criança não tem condições nenhuma de frequentar a escola e o próprio profissional acaba afastando essa criança por um período. E aí ela fica em regime domiciliar. Isso é possível também. Ela não frequenta as aulas, ela fica vinculada à escola, mas ela fica em regime domiciliar. E é diferente do homeschooling. O homeschooling é quando ela não tem vínculo nenhum com a escola. Então, é feita a retirada dessa criança, a gente busca um caminho aí para a retirada, então não pode ser feita essa retirada de qualquer jeito, deve-se buscar uma orientação jurídica para essa retirada. Por quê? Porque 60% das denúncias das famílias educadoras hoje vem de uma retirada mal feita da escola. Então, para poder orientar essa família, eu preciso conhecer a família, eu preciso conhecer o local que ela mora, preciso conhecer a situação para indicar para ela uma documentação e depois fazer essa retirada para que ela inicie ali no homeschooling. Tem uma pergunta aqui para você. Tem alguma lei que orienta essa retirada da criança? Você chegou a citar, não está ainda regulamentado, não é isso? Não tem nenhuma lei que oriente, né? Isso é feito de forma estratégica, nossa, pelo nosso trabalho. Por quê? Porque o homeschooling não é crime. E o próprio STF já disse que é constitucional. Então, ele nos deu a abertura de que pode ser feito o homeschooling. Ele quer uma regulamentação, mas enquanto não existe, as famílias seguem fazendo, né, o homeschooling, porque ele não é crime, e as famílias educadoras não cometem o abandono intelectual, isso não existe dentro do homeschooling. Nenhuma família, nós não temos estatísticas no Brasil hoje de família que foi condenada por abandono intelectual.
Se ela foi, se houve um caso, é que essa criança não estava em homeschooling. É uma criança realmente que o pai tirou e não é nada de homeschooling. É uma situação que ela estava desassistida mesmo, intelectualmente, mas não caso de homeschooling. Dentro do homeschooling, a gente não tem essa estatística no Brasil. Existe alguma previsão, assim, de data para essa questão de regulamentação, que acaba que a gente fica nessa expectativa, né? De uma regulamentação. Existe, assim, alguma Estamos todos, expectativa? estamos todos nessa expectativa, não temos prazo, mas esperamos que seja em breve aí. Mas esses dias eu ouvi de um pai, que hoje ele é pai de 7, né? E quando ele começou, ele tinha 2 filhos. Isso faz 11 anos. Ele disse assim: se eu fosse esperar a regulamentação para iniciar, eu estava até hoje esperando a regulamentação para depois iniciar e colher os frutos do homeschooling. Então, hoje ele faz, né? Todo mundo sabe que ele faz, é uma família exemplo no Brasil. Os juízes utilizam a família dele, buscam a família dele para conhecer sobre o homeschooling e ele não tem problema nenhum de denúncia, de nada, e todo mundo sabe que eles fazem. Porque ele fez tudo certinho também, né, Deise? Porque ele faz e é uma família exemplo, né? Então, eu vejo assim, que quanto mais você se esconde, pior é. Então, se a gente tem que mostrar o que realmente está acontecendo, o porquê você faz homeschooling hoje e apresentar. Nós que não estamos fazendo nada de errado, não existe o abandono intelectual, muito pelo contrário, a gente busca uma educação, a melhor educação para os nossos filhos e para todos aqueles que estão iniciando. Tem uma perguntinha aí, ó, queria também te pedir para você falar do seu Instagram, qual que é o seu perfil do Instagram. A gente deixou nos nossos stories a sua e a minha referência do Instagram, e aí tem alguém perguntando que possivelmente porque não viu essa nossa postagem. Você pode falar para a nossa audiência? Posso. Qual que é o seu O meu Instagram? Instagram é @DaisyDaiane, né? Advogada homeschooling está ali, mas é @DaisyDaiane só. Vou aproveitar a chamadinha aí, aproveitar, deixa, para convidar vocês para a Semana do Homeschooling Jurídico, onde eu vou falar especificamente por que as famílias fazem a opção pelo homeschooling, por que a gente tem que se preparar juridicamente para o homeschooling, né? E apresentar essa questão do homeschooling para que vocês conheçam um pouco mais a fundo aí e vai se iniciar aí na próxima segunda-feira. O link está lá na minha bio ali do Instagram. Se inscreva ali também, ela é online e gratuita, tá? Se inscreva, eu tenho certeza que vocês vão conhecer muito mais. Eu trouxe vários casos de famílias autistas ali. Eu vou trazer ele para vocês. Eu acho que é muito válido para vocês conhecerem essa visão da educação domiciliar, que ela não é só para autistas, tá? Para muitas famílias ela é uma opção, mas para muitas famílias ela é uma necessidade. E dentro dessa necessidade, nós temos casos de crianças com doenças degenerativas, doenças irreversíveis, né? Nós temos casos de autistas, de superdotados, de TDAH, né? Então, existe uma necessidade enorme, né, de várias crianças e por isso elas iniciam no homeschooling. Interessante que você comentou aqui. Eu quero fazer 2 comentários. Tinha uma pergunta aqui da nossa audiência perguntando se uma criança de 1 ano e 8 meses já é capaz de ter um diagnóstico de autismo. Na verdade, o diagnóstico de autismo nessa faixa etária de 1 ano e 8 meses já é um diagnóstico tardio. O diagnóstico do autismo ele pode ser dado por um profissional capacitado a partir dos 3, 4, vamos dizer, 6 meses. E você vai avaliar outros critérios, como a questão do contato visual, movimentos repetitivos, a interação com os membros da família, tudo isso já são sinais de alerta que você, mãe, que você, pai, já pode ter essa suspeita do autismo desde muito cedo. A mãe, principalmente, né, já tem aquele instinto ali, já desde os primeiros contatos com o filho, a questão do contato visual, isso tudo já pode ser um sinal importante do autismo. E você, pai, você, mãe, pode buscar, sim, estimular o seu filho. Estimular o seu filho não vai trazer para ele nenhum prejuízo. Buscar informação, entender tudo sobre o autismo, mas sempre buscando informações em fontes seguras. Isso é de extrema importância. E quando você fala
da questão da superdotação, a superdotação ou altas habilidades pode ser uma das comorbidades associadas ao autismo. Ou não. Pode vir também de uma forma isolada. E muitas vezes se dá aquela impressão, poxa, mas uma criança superdotada, ela é muito inteligente, né? E aí você vai tirar ela da escola? É bastante complexo esse ponto de vista, mas sim, mesmo quando a criança continua na escola regular, muitas vezes é até mais difícil adaptar o ambiente escolar, do ponto de vista pedagógico, a criança com altas habilidades do que aquela criança com deficiência intelectual. E por que isso eu vejo na prática? Esse é o meu ponto de vista. As escolas já estão mais acostumadas a lidar com crianças autistas, né? Possivelmente ter mais, até um número maior de crianças autistas hoje em dia. Imagina, a incidência hoje é de 1 para 36. Poxa, é uma incidência de 2,8% da população. É muito frequente o autismo. E o autismo, a deficiência intelectual, então envolve ali a questão de professor de apoio. Isso já está mais, um pouco mais avançado aqui no nosso país. Mas quando a gente está falando de superdotação, que aí tem que ser feito um trabalho muito específico, muito direcionado, um profissional um professor de apoio com uma formação muito diferenciada, um psicopedagogo que saiba trabalhar as questões de aceleração de conteúdo, é uma situação bastante desafiadora. E aí é curioso o que você está comentando, né? Porque aí você pensa, poxa, a criança realmente com altas habilidades, ele tem que estar dentro da escola e muitas vezes vai se destacar e tudo mais, e aí você se depara com a realidade dessa família que acabou né, tendo dificuldades, desafios aí que não conseguiu superar, não conseguiram ser superados no ambiente da escola regular, e aí vem a opção do homeschooling como uma opção que trouxe um aproveitamento melhor para aquela criança, né? Sim, tem muitas crianças que superdotadas. Por exemplo, ela está na escola e a escola é padrão. E ela não é padrão. E aí ela tá fora da caixa, né? Porque assim, ela tá ali vivendo num padrão e ela não tem o mesmo padrão daquela sala de aula. E se eles fizerem a progressão dessa criança, progredir ali 1 ano, 2 anos, ela, o conteúdo, ela vai encaixar, porque ela aprende muito rápido, né? Mas e a questão de diferença de idade? Isso faz uma diferença em sala de aula, porque ela vai encaixar no conteúdo, mas a idade é diferente. Então não bate, ela também não se encaixa naquele lugar. Então ela também fica fora daquele lugar. E os outros, então, os colegas, aí ela acaba sendo excluída naquele ambiente. Por quê? Porque ela não se encaixou onde era o padrão, e aí ela progrediu, né? Houve uma progressão, mas ela também não se encaixa. Porque o entendimento, o conhecimento, o intelecto dela é avançado, mas a idade dela, e aí o nível dela de idade, de suporte ali, não é o mesmo daquelas outras crianças. E isso acaba ela sendo excluída. Então, isso é uma preocupação, e eu vejo até que muitos pais dentro de escola não permitem que os filhos sejam, que haja essa progressão por conta desse fator. E aí, quando vai para o homeschooling, e ele pode haver, sim, essa progressão dentro do homeschooling também, a gente consegue documentar isso, e ele pode haver essa progressão, porque ali ele vai avançar no conteúdo e ele vai começar a buscar aquilo que ele gosta, por exemplo. E ali ele vai se tornar autodidata. Então, a maioria dos homeschoolers, eles se tornam autodidatas, porque eles aprendem o caminho, né? E eles aprendem a focar naquilo que é de interesse deles. Então, eles não esperam para o professor, pelo professor ali em sala de aula. Então, às vezes, tem alunos, tem crianças que eles querem estudar sábado, eles querem estudar no domingo. Por quê? Porque não é escola, ele não precisa esperar aquele ambiente da escola, no sábado e domingo não tem aula. Para ele, aquele ambiente é o ambiente que ele gosta, e aí ele começa a se motivar, porque o superdotado em sala de aula, ele acaba se desmotivando. Porque ele quer avançar no conteúdo, ele quer buscar. E sabe o que ouço muito? Que quando a criança sabe muito, eles colocam lá para o fundo da sala.
porque daí eles têm que atender aquelas outras crianças, e aí eles não têm conteúdo para essa criança. Então, imagina uma criança ficar 5, 6 horas dentro de uma sala de aula pintando porque não tinha conteúdo para ela, ou porque ela já atingiu o conteúdo dos 6 meses, por exemplo. Então, isso é uma, né, é uma questão assim que é de se pensar, é de se analisar. Por que que os pais estão iniciando para o homeschooling em favor de uma criança? É uma necessidade? Na escola ele Sim. não vai avançar e vai desmotivar e ele vai perder o interesse até por estudar. Em homeschooling não, ele se torna um autodidata, ele busca por aquilo que ele tem interesse, e é por isso que a gente vê muitos jovenzinhos ali de 14, 15 anos aí sendo um profissional já, empresários. A gente vê muito isso. Por quê? Porque ele vai pela linha dele ali e ele desenvolve naquilo, ele busca pelo que ele tem interesse e ele se torna um sucesso. Porque ninguém segurou ele. Exatamente. E, assim, é uma realidade que já existe, né, Deise? Eu queria te fazer uma pergunta, né, que é uma curiosidade minha, realmente pessoal. Você já viu algum caso de uma família educadora que optou pelo homeschooling e, por algum motivo, depois tenha decidido voltar para ensino da escola regular? Já vi casos e às vezes ela decide voltar por questões pessoais, né? Uhum. Não por questões dos filhos, né? Porque os filhos não se adaptaram. Porque isso é muito difícil. Eles se adaptam tanto que eles não querem mais voltar para a escola, né? E isso é uma realidade, né, das famílias que iniciam os filhos, depois é um tormento se ele tiver que voltar para a escola, porque ele está muito acostumado naquela situação. Mas eu já vi casos de famílias que fazem homeschooling aí por alguma circunstância familiar, pessoal, é, tem que voltar para a escola, ou porque o pai e a mãe não conseguem dar aquele acompanhamento que é necessário, consegue dar essa atenção, ou às vezes é uma questão de saúde. E aí essas crianças têm que voltar para a sala de aula. O que é feito nesse caso, que é uma preocupação que muitas famílias têm? Ah, volta para de onde saiu, de onde parou? Não. É feito um teste de nivelamento quando ele retorna, né? A lei das diretrizes e bases garante isso para todo aluno, para que ele faça um teste de nivelamento de acordo com a idade e série. Então, ele faz um teste de nivelamento e ele entra na série adequada, onde ele deveria estar de acordo com a idade dele, e não a série que ele saiu quando ele iniciou no homeschooling. Certo, ótimo, ótimo. Bom, Deise, eu acho que está na hora da gente encerrar aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação. Espero que possamos nos encontrar presencialmente ou virtualmente em outras oportunidades. Sim. Possamos ter vários outros momentos de discussão que possam enriquecer, trazer para essas famílias que precisam de orientação. Mais uma vez, muito obrigado, Deise. Depois a gente foi feita uma pergunta que essa live vai ficar gravada. Quem quiser ter acesso ao conteúdo, pode ficar à vontade de entrar no nosso perfil e acessar, esclarecer alguma coisa que você não tenha entendido ou chegou um pouco mais tarde. Fica tranquilo que ela vai ficar lá disponível para vocês. Mais agradecer a presença de todos. Deise, muito obrigado. Nós tenhamos aí uma ótima noite, um bom descanso para todos vocês. Um Eu que abraço. agradeço a participação de todos. Estamos aí para auxiliar as famílias, né, que precisarem da nossa ajuda. É isso aí. Até mais, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.